Eu quero ler a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 7, de 30 a 49. Boa noite, queridos. É noite já? Já é noite? Lucas, capítulo 7. De 36 a 49. Diz assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outros 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A sua fé salva. Quando a gente fala de salvação, neste contexto aqui, a gente está falando de salvação eterna. Salvação que o homem do mundo não sabe ler esse texto em si, desse termo salvação. Ainda que no Novo Testamento, salvação pode evidenciar alguém que foi salvo de uma doença, pode vir com aspecto de cura física, ou, no caso aqui, pela minha leitura, é a salvação da alma. O texto não mostra que essa mulher tenha tido algum problema de saúde física, talvez emocionais, pelo tipo de vida que levava. Mas, geralmente, os evangelhos, quando mostram alguma cura da parte de Jesus, ele mostra uma cura que seja física, ou uma libertação de algum demônio.
Então, quando se fala em salvação, aqui no contexto teológico, está se falando de salvação eterna, está se falando de salvação da condenação eterna, em última análise, salvação do inferno. E quando Jesus dá essa declaração, me mostra isso. Ele não só está dando paz para aquela mulher, mas ele está dando mais do que paz, está dando segurança de vida eterna para com Jesus. E eu observo também nos evangelhos que nem todas as pessoas que receberam a bênção de Deus, a bênção de Jesus, tenham sido, evidentemente, salvo. Por exemplo, a gente vê lá em Lucas 17, de 11 a 12, a cura dos 10 leprosos. Lembra-se disso? Foram 10 que Jesus curou, mas só um voltou para agradecer e só um recebeu essa fala de Jesus: levanta-te, a tua fé te salvou. Então, aqueles 9 receberam uma cura física. Esse, entretanto, que volta para agradecer a Jesus, ele não só recebe a cura física, mas ele também recebe a cura espiritual, a cura da condenação eterna. Eu diria assim, Deus abençoa a todos. A palavra de Deus diz que a chuva cai e o sol brilha sobre os bons e os maus. E percebe? Ele está dizendo que a bênção pode vir sobre os bons e pode vir sobre os maus também. Deus é bom, a essência de Deus é boa, Ele é bom. Então, observa que não é o fato de uma pessoa ter recebido alguma dádiva, algum presente, alguma bênção da parte de Deus, quer dizer que ela esteja salva, né? Ela precisa de algo mais ainda. Eu creio que o foco, quando a gente lê esse texto, ele é um texto bastante rico em termos de lições, mas eu quero me deter mais nesse foco na perspectiva da salvação. O que ele me ensina de salvação. Eu vejo aqui 3 elementos fundamentais aqui para a salvação. O primeiro fundamental que eu observo para a salvação é o arrependimento. O segundo elemento que eu observo para a salvação, que esse texto me ensina, é o perdão. E o terceiro elemento que eu observo nesse texto aqui também, que está transitando aqui por ele, é o amor. A quem muito perdoou, muito amou. Então, serão esses 3 elementos que acompanharão, evidentemente, qualquer leitura que se fala de salvação eterna. Não há como o indivíduo ser salvo da condenação eterna sem arrependimento. Sem arrependimento verdadeiro. Eu faço uma diferença entre arrependimento e remorso. O melhor exemplo para mim é o exemplo de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, quando viu a besteira que fez, caramba, que besteira que eu fiz, quando eu levei um homem inocente para a morte. E o que ele faz? Ele vai se matar. Ao contrário de Pedro, que também pisou na bola, eu diria que a gente diz que só Judas traiu, né? Mas eu vejo a traição de Pedro também. Lembra quando ele está lá, esquentando lá na fogueirinha, aí tem lá alguém que diga, esse daí estava com ele também. Não, eu não, jamais tive com ele. Um traíra, né? A gente diria hoje, um traíra. Aí depois vai novamente, não, nunca vi esse homem na minha vida. Quem tem um amigo desse, não precisa de inimigo, né? Mas então, mas por outro lado, o que faz Pedro? Pedro não vai se matar, Pedro volta para estar com os discípulos, Pedro volta para o meio da igreja de Cristo e, consequentemente, mais tarde ele tem um encontro pessoal com Jesus, que Jesus o chama ao amor, mais do que arrependimento, ao amor. E você percebe na fala no episódio de Pedro, que depois que ele percebe também da besteira que fez, ele chora amargamente. Ele chora amargamente. Caramba, que fraco, que
tolo, eu fico imaginando, que tolo eu fui, rapaz, como eu pude fazer um negócio dele? E ele chora amargamente e vai se consolar com o povo de Deus, os discípulos de Deus. Eu percebo, então, no versículo 44 a 46, essa linha da manifestação do arrependimento dessa senhora. No versículo de 44 a 46. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou meus pés com lágrimas, e Moisés enxugou com os seus cabelos. Não me deste beijo, ósculo, né? Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Que manifestação maior de arrependimento? O texto, alguns intérpretes diz que essa mulher era Maria Madalena, mas o texto não diz que foi Maria Madalena, ainda que logo em seguida ela é citada. Mas certamente que eu deduzo disso, desse contexto todo, que esta senhora, para estar aos pés de Jesus, alguma intervenção de Jesus ela teve na vida. Eu poderia suspeitar um monte de gente, mas eu não posso fazer isso porque o texto não me dá essa margem para isso. Mas me deixa implícito de que esta mulher foi abençoada de alguma forma poderosa por Jesus. E aí, ela vai aos pés dele e se rende aos pés dele. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido sobre arrependimento? Eu disse o remorso. O remorso, mais ou menos como aquele rapaz, conversando comigo uma vez, ele falou assim para mim: estou arrependidão de não ter estudado. Arrependidão de não ter estudado. O cara tinha uns 30 anos. Está arrependido, está estudando? Não, você está com remorso. Se você tivesse arrependido, você ia lá, voltar para a escola e voltar a estudar. É assim que a gente aprende o arrependimento, em primeira coisa. Então, se eu percebo que eu fiz uma coisa errada, eu vou lá consertar aquilo que está errado na minha vida. Mas não só nesse aspecto também de estar querendo consertar o que está errado, o que não posso, me rendo aos pés de Jesus. Por exemplo, essa mulher aqui não tem como consertar a vida dela de trás. O que aconteceu atrás dela? Não tem como consertar. Tem? Não, mas ela tem como manifestar que fez muita besteira na vida. Provavelmente o termo pecador aqui tem a ver com prostituição. Esse tipo de mulher, você veria, ele saberia, disse aquele que convidou a Jesus. Mas, então, o que eu percebo no arrependimento também quando eu estou arrependido de alguma coisa, quando eu fiz alguma coisa para o meu irmão, a minha irmã, o que eu vou fazer? Eu não vou exigir nada dele. Eu estou pronto para sofrer as consequências. Entende? O arrependido se coloca diante daquele que você ofendeu alguém, então você está pronto para receber o castigo que for. Não é chegar por cima e tu tem que me perdoar e acabou. Eu creio que o arrependimento sincero, verdadeiro diante de Deus eu me coloco diante de Deus, Senhor, eu estou à sua disposição. Eu transgredi, eu falhei, eu peço o teu perdão. Mas, entretanto, existe consequência. Se o Senhor quiser que eu sofra alguma pena, eu acho que arrependimento sincero parte desses princípios. Eu me coloco à disposição daquele que eu ofendi. Isso para mim é um grande diferencial. Eu vejo pessoas que fazem besteira, e depois, eu pedi perdão a Deus, agora eu quero voltar para aquele lugar. Como um certo colega
depois de abandonar o evangelho, abandonar a fé, abandonar o pastorado, aí voltou para a igreja e já queria assumir o púlpito. Não, meu irmão, não é assim não. Não é assim não, você vai ficar sentadinho aí. Aí depois ficou chorando. Não, eu queria... Não, rapaz, não é assim não, não funciona assim não. Fica sentadinho aí. E vamos ver se a igreja vai querer que você volte. Isso é. Sim, então eu transgredi, eu falei, eu sento no banco, eu tenho desejo de desenvolver o trabalho de Deus, mas eu estou à disposição da igreja. Arrependimento que leva à salvação é esse: eu estou consciente dos meus erros, eu me entristeço profundamente pelos meus erros. Não é só, desculpa aí, valeu. Não, eu estou muito triste. É o arrependimento promovido pela ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo toca no coração da pessoa de verdade e que leva a pessoa ao arrependimento, ela sente uma profunda tristeza pelo erro, pela transgressão. Eu vejo a ação de Deus assim na vida daquele que Ele quer salvar. É a tristeza promovida pelo Espírito Santo, mas que produz uma alegria eterna. Eu vejo nessa senhora essa disposição. Eu estou aos seus pés. Quando ela está beijando os pés de Jesus, eu estou na posição mais humilde. Eu estou a seus pés. Não mereço nada do Senhor, mas eu quero estar. Se eu puder estar aos teus pés, eu estou muito bem. O segundo elemento que eu vejo aqui na ação da salvação, evidentemente, está no perdão. Jesus coloca aqui uma parábola, e um devedor que devia 100, outro devia 50, para fazer aquele homem pensar, provocar um insight, né? Para ver se ele cai em si, o que ele está fazendo, o que ele fez, de que forma equivocada que ele está pensando. Então, Jesus fala assim, conclui assim, versículo 47, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Eu acho que quem cairia bem direitinho aqui nesse episódio aqui é que era a mulher pecadora, aquela mulher adúltera, lembra da mulher adúltera? Eu acho que ela cairia bem aqui também, né? Porque isso, né? Aí, vai, não peques mais. Mas ela poderia ter voltado lá e, poxa, não tem como agradecer. Mas só uma conjectura, poderia se encaixar tantas outras pessoas aqui. Mas, entretanto, o fundamental para a salvação eterna é o perdão. Sem o perdão de Jesus, ninguém entra no céu. E Jesus só perdoa quem pede perdão. Tem gente que diz assim, alguém te fez o mal, mas, eu já perdoei. A pessoa nem viu pedir perdão a você, mas você já perdoou. Deus faz assim? Deus não faz assim. Para a pessoa ser perdoada por Deus, ela vai ter que se arrepender de verdade. Não vai precisar pagar nada, mas vai ter que se arrepender de verdade, vai. Senão não há perdão. Enquanto eu não sinto tristeza pelo meu pecado, pela transgressão que eu cometi, eu não sou levado ao verdadeiro arrependimento. E daí, eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer a um cristão é não ter mais a influência do Espírito Santo. Sabe quando você não tem mais influência? Você tem o Espírito, recebeu a Jesus como seu Salvador, está escrito. No momento que você creu, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Mas, entretanto, Paulo diz, não apagueis o Espírito. Quando ele diz isso, eu entendo que ele está dizendo, não apagueis a influência do Espírito. Então, eu mesmo enquanto cristão, mesmo enquanto servo de Deus,
Eu posso começar a cultivar pecados na minha vida, é como colocar pedra naquela fonte que Jesus falou que saltaria para a vida eterna. Eu estou colocando pedra naquela fonte, que é o Espírito Santo, e ele mais não influencia mais, está sendo impedido. Meus pecados impedem. Daí, eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer com um servo de Deus, com uma serva de Deus, é não ter mais influência do Espírito Santo. E quando é que você percebe que não tem mais influência do Espírito Santo? Quando você começa a pecar, e não se entristece. Tomo banho, não sinto mais nada pelos pecados. Cara, isso é horrível, isso é terrível. Porque quando eu não tenho essa influência do Espírito Santo, eu fico sujeito às influências demoníacas. Aí você vai ver servos de Deus fazendo coisa que nem incrédulo faria. Mas como assim? Ele fica possesso de espíritos imundos, um servo de Deus, mesmo que estando em pecado? Não, não fica. Mas ele fica oprimido. Qual é a opressão? A opressão é assim, o diabo vai enchendo tanto a tua paciência, você já não tem mais a influência do Espírito Santo, mas ele vai enchendo tanto a tua paciência para fazer a coisa errada, vai fazer a coisa... É como se ele te colocasse encurralado. Você não tem saída. Você vai fazer o que o diabo quer. Eu já vi servos de Deus fazer coisa que nem incrédulo faria. Coisas horríveis. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai sofrer alguma coisa. A palavra de Deus diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está escrito em Hebreus, Novo Testamento. Mas não existe coisa mais libertadora para a nossa mente, para o nosso coração, do que a declaração dessa que Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Essa mulher era uma sem vergonha. No popular seria isso, era uma sem vergonha. Transava com tudo quanto era gente. E agora, ela se coloca de uma forma tão humilde, tão constrangedora de sua vida diante do Senhor, que o Senhor não tem alternativa a não ser liberar perdão para ela. O perdão é aquele que João diz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos limpa de todo pecado. Essa é a diferença da igreja, entende? Por isso a gente vai no presídio e prega para aqueles marginais, gente que faz coisas horríveis. Vai lá naquele chamado seguro, que são os piores elementos, e a gente prega o arrependimento. Aquilo que João Batista pregava, arrependei-vos, porque o reino de Deus já chegou. É tempo de ser perdoado. Pessoa que morre sem o perdão do Senhor já está condenado. Não tem mais chance. Alguém diz, vai ter uma segunda chance. Segunda chance? Segunda chance? Toda vez que você pecou e não morreu, Deus te deu uma chance. Agora, conta durante o ano quantos pecados você cometeu. E você não morreu. Foram chances e chances que Deus deu a você. E você não morreu. Não, vai ter a segunda chance? Não acredita nisso, não. O homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso, é prestar conta do que fez através do corpo. Mas, como eu estava dizendo, aqui está transitando a essência da salvação. A essência da salvação é o amor. Porque Deus amou, começa em Deus. E a gente percebe que essa senhora, ela retribui aquilo que Jesus fez a ela em manifestação de amor. Versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos
Ó, Jesus não esconde, não. Seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. João diz, numa das suas cartas, ele diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ela recebe esse amor de Jesus, o amor de compaixão, de misericórdia. E o que ela retribui? Amor. Ela ama a Jesus. Uma vez eu estava lá no Rio, lá nessa igreja, que nós estávamos orando por ela. Estava aí meu pai, o terreno era bem grande, 2.000 metros quadrados, o mato lá crescia muito. Na época era capim na valha, hoje são árvores. Aí você marca o mutirão, que é chamado Mar de Mentirão, só está lá eu e meu pai, né? Lá na foice, cortando o mato. Aquele sol escaldante de Rio de Janeiro, aquele chão duro de saibro. Aí meu pai parou e falou assim: Joel, Deus é o dono do ouro, da prata. Pai, Deus é o dono do ouro, da prata e de tudo. Mas, Joel, por que a obra de Deus é tão difícil? Aí lá suando, cansado. Aí eu parei, pensei, e falei: isso aí o que é, pai? A obra de Deus não é feita com dinheiro. Parece um paradoxo, né? Porque a gente precisa manter as coisas. Mas o que mantém essas coisas não é o dinheiro em si, mas é o amor que a gente tem por Jesus. É o amor que a gente tem pela obra de Deus. Eu falei com ele: pai, a obra de Deus é feita com amor. Mas nem todos que seguem a Jesus amam muito a Jesus. Jesus faz uma distinção aqui, né? Aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Aquele que é muito perdoado, muito ama. Então, nós temos medidas de amor. Então, há muita gente que segue a Jesus e ama Jesus. Não vou negar. Mas tem gente que ama muito, muito, muito a Jesus. Porque sente-se tão agradecido, tão perdoado, tão liberto, que eu não tenho que fazer outra coisa a não ser retribuir a Jesus. Tentar retribuir o amor que Ele me tem dado. Ainda que você não tenha tido uma vida tão pecaminosa quanto dessa mulher. Mas quando você se depara de verdade com Jesus, aquele que foi lá na cruz, por sua causa, por minha causa, você não tem outra alternativa diante daquele tão grande amor de Deus. Não responder, fazer a obra de Deus, não por medo de ir para o inferno, porque se isso me mobilizar a servir a Jesus pelo medo que eu tenho do inferno, eu não vou muito longe, porque você vai ver que você não morreu, cada dia, já que eu não morri, mas se eu faço, porque amo a Jesus. Disse, versículo 50, e disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. A fé que salva é aquela que é movida pelo arrependimento, é movida pelo perdão e é sustentada pelo amor. Amém? Vamos orar. Eu não sei, você que está distante da gente fisicamente, mas não distante de Deus, se você já entregou a sua vida a Jesus. Ter um encontro com Jesus é um encontro de arrependimento. Eu me arrependo, quando eu estou de verdade diante de Jesus, eu sinto os meus pecados. Então, se você se sente
pecador, pecadora, você está bem perto de Jesus. Mas é só sentir-se pecador. Tem que se arrepender. Tem que ter tristeza pelos seus pecados. E, sobretudo, você compreender que, apesar de toda a sujeira da vida, Deus ama você. Jesus ama você. E como você responde a isso? Entregando a sua vida a Ele. Eu vou fazer uma oração de entrega de vida. Você que nos ouve, você que nos vê, talvez imediatamente é o que está acontecendo, mas pode ver posteriormente, mas a palavra de Deus é a mesma. Eu convido a você a entregar a sua vida a Jesus. Ora comigo, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu reconheço que tenho feito muitas besteiras, muitas coisas que não agradam ao Senhor. Eu tenho transgredido, eu tenho pecado, mas eu não quero continuar vivendo assim. Por isso eu peço a tua ajuda. Eu peço o teu perdão, Senhor. E, Senhor, me enche do teu Espírito, dá a tua força para que eu possa continuar manifestando o amor que o Senhor colocou em mim pelo Senhor. Eu entrego a minha vida a Jesus. Deus nosso Pai, se essa pessoa entregou de verdade a sua vida ao Senhor, ou mesmo aquele que estava distanciado do Senhor, aquele que tenha se desviado do Senhor, mas caiu em si agora, está dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero estar aos teus pés, mesmo beijando os teus pés, eu quero me derramar diante do Senhor, porque não existe outro lugar melhor do que estar aos pés do Salvador Jesus. Deus, que o Senhor fortaleça esse coração, que o Senhor fortaleça essa vida, que essa vida logo, imediatamente, possa, aquele que está desviado, voltar e falar com o seu pastor: pastor, eu não posso continuar longe de Jesus. Aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus, possa dizer a uma igreja, a um pastor de verdade que serve ao Senhor, a um irmão em Cristo: eu estou entregando a minha vida a Jesus. Faz isso, Senhor. Promove, Senhor Deus, na ação do Teu Espírito essas coisas, porque oramos em nome de Jesus. E agora que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,